A Klabin anunciou dividendos e divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo que ajuda ele aí a mais pessoas, tá? E vamos dar uma olhada primeiramente aqui nos resultados. A gente vê o EBITDA ajustado dela indo para 2,3 aqui, surpreendendo levemente o mercado que esperava aqui nas casas dos 2,2, tá? Então, um pouquinho acima do que o mercado estava projetando. A gente vê uma desalavancagem que a empresa vem fazendo, né? E o projeto Puma aqui numa evolução que segue aí bem em linha com o planejado e deve estar iniciando startup no segundo trimestre de 2023. Dando uma olhada aqui no overview dos números da Klabin, depois entrando um pouquinho mais de detalhes, a gente vê o volume aumentando 1% em relação ao trimestre anterior, 4% em relação ao ano passado, a receita aumentando mais, né? Porque ainda está a bons preços no mercado, inclusive a celulose ainda está se mantendo aí, né? Então ela conseguiu aproveitar deste momento tendo uma boa receita, um EBITDA ajustado excluindo aqui efeitos não recorrentes, né? A gente vê um aumento de 25% e pelo que eu havia visto aí no mercado precificando, estava em cerca de 22%, né? Então foi um pouquinho acima, né? O EBITDA ajustado dela, que é a linha mais importante para a gente olhar, tá? Então, um aumento de 25% em relação ao trimestre anterior, 20% em relação ao ano passado. A gente vê o lucro líquido, então, aumentando aqui 111% em relação ao trimestre anterior e 69% em relação ao ano passado, né? A dívida por EBITDA diminuindo também de 3,2 para 2,7. Quer ver em dólar também acabou diminuindo, né? De 3,1 para 2,6, né? E os investimentos seguem aí pesados, tá? Saindo de 1 no ano passado para 1,7 aqui praticamente. Então, o que eu costumo dizer de empresa de commodities, tá? Mesmo que a commodity ela suba e eventualmente caia, como no caso a celulose, as pessoas às vezes pensam, valia 5 aqui e agora vale 5 de novo, não importa se valeu 10, né? A empresa tem que valer o mesmo valor de antes. Teoricamente não, né? Porque quando a celulose ela tá em 5, vai para 10 e depois cai, nesse período que ela fica aqui em 10, em outros valores mais altos, a empresa tem um dinheiro a mais aí com ela pode pagar mais dividendos, que a gente vê isso mais nitidamente acontecendo, né? Dentre outras coisas, investimentos mais fácil de se desalavancar, é algo positivo aí para uma empresa, né? E quando a gente olha os volumes aqui de produção da Klabin, teve melhoria no sistema, tá? A gente vê aqui o volume de produção da celulose aumentando 1% superior em relação ao trimestre anterior, né? Por conta aí que ela diz ter evoluído no projeto de desgargalamentos combinados com ganhos de produtividade fabril. Então, a empresa aqui fez uma evolução na eficiência. E nos papéis e celulose, né, teve 15% de aumento em relação ao ano passado, diante, né, do desempenho, principalmente do ramp-up da MP27, a primeira etapa do projeto Puma 2, que teve início em agosto de 2021, cuja produção atingiu então 94 mil toneladas aí de Alkaliner, né, no terceiro trimestre de 2022 contra 17 no terceiro trimestre de 2021. Então aqui é um efeito aqui projeto Puma e deve continuar tendo mais. Lembrando que a segunda fase do projeto Puma 2 deve ficar concluída no segundo trimestre de 2023, tá? Então, dando uma olhada aqui na receita da Klabin, a gente tem aqui a celulose aumentando 29% em relação ao ano passado, 12% em relação ao trimestre anterior, 42% em relação aos papéis aqui no ano passado e 7% ao trimestre anterior, embalagens 10% em relação ao trimestre anterior e 8% em relação ao ano passado. Então, a gente vê a receita aumentando 9% em relação ao trimestre anterior e 26% em relação ao ano passado, então foi bem em todas as linhas, a celulose mantendo a bons preços ainda, né? Então a gente vê que houve uma evolução tanto no mercado externo e no mercado interno também, embora o termo de percentual aqui tenha até diminuído um pouco no mercado interno, né? Então a gente vê esse crescimento de 26% aqui na receita, dividido aqui por setor, a gente vê que a celulose tem 37% da receita. Guarde isso aqui que você vai ver a correlação nas cotações com a celulose, que é um pouco injusta aí com a empresa, né? De qualquer forma, ela tem aqui embalagem 31%, cartões 17%, counterboard 13% e outros aqui 2%, né? Incluindo aí
madeira, né, e outros produtos aí, tá? Dando uma olhada no custo caixa aqui da Klabin, a gente tem um aumento significativo ainda, né? E lembrando que a gente está falando do terceiro trimestre de 2022, então essa deflação vai aparecer mais no quarto trimestre, né? De qualquer forma, a gente vê fibras aumentando o consumo aqui também por conta do projeto e consumiu mais madeira, né? Então aqui a gente pode entender como algo um pouco mais normal, né? E o químico aqui realmente está no processo inflacionário, a gente compara em relação ao ano passado, está bem alto e manteve-se aqui o alto preço, né, nesse trimestre. Em relação ao anterior, a gente viu o pessoal e serviços aumentando em relação ao trimestre anterior, né? E o combustível também uma leve aumentada em relação ao ano passado, também bastante aumento aqui, e outros também bastante aumento. Na energia meio que se mantém aí sob controle, né? Então a gente vê que ainda pesando o custo caixa, né? A gente dá uma olhada aqui. A gente pode ver o custo caixa aqui em relação ao trimestre anterior, o processo inflacionário fica bem nítido, a gente vê aqui floresta e madeira, que beleza, foi explicado aí pelo maior consumo, né? Químicos, olha só como pesa, combustível, energia, tranquilo aqui. A gente vê o pessoal também, né? ICPV, vendas, teve maior volume também, né? E tudo acaba levando esse custo caixa de 27% maior em relação ao ano passado. Em relação ao trimestre anterior, meio que se manteve aí em linha, né? O endividamento da Klabin, ela manteve aqui um endividamento menor do que em relação ao ano passado, mas em relação ao trimestre anterior, ela manteve praticamente em linha, né? Mas a dívida aumentou, só que a capacidade de pagamento dessa dívida, ou seja, o EBITDA maior, compensou isso, então manteve sob controle. Algo que poderia prejudicar aqui a empresa, né, seria que o fato dela ter endividamento em moeda estrangeira, mas ela faz aqui hedge, swap, ela tem todo controle aqui em relação a essas oscilações, já teve até efeitos positivos aqui acontecendo, que controlam um pouco aí os efeitos de oscilação da moeda, né, nos deixa um pouco mais tranquilo em relação a essa dívida aí tão atrelada à moeda exterior, tá? Então tem swap aqui para nos deixar mais tranquilo. A gente vê que o resultado financeiro, a empresa teve aqui também uma tranquilidade, né, em relação aqui às despesas tendo uma diminuída, né, em relação ao trimestre anterior de 52%, e as receitas também diminuíram, né, mas de qualquer forma as receitas foram beneficiadas aqui pelo aumento do CDI, compensando aí, né? E as despesas foram aí beneficiadas pela deflação do IPCA, tá? Além aí de outros efeitos contábeis que a empresa fala aqui, né? Ela fez swap, né? Então, assim, não tem efeito caixa, mas tem efeito positivo que eventualmente vai acabar acontecendo. Ela fez hedge accounting, né? Não sei como é que se pronuncia isso direito, mas o fato é que não tem efeito fluxo caixa agora, mas ela, quando as operações forem liquidadas, vai ter esse efeito aí real, né? Então, foi muito bem aqui também no resultado financeiro, né? E a Klabin também anunciou dividendos e foi dividendos acima do esperado, tá? JCP e dividendos, para quem tiver as ações no último dia de outubro, dia 1 de novembro já é a data X, tá? Vai pagar aqui dia 14 de novembro, então é rapidão também o pagamento. Dando uma olhada aqui em cada ação, quem tiver as ações então da Klabin dia 31/10 vai ter direito a receber dividendo dia 14/11, dando 9 centavos na KBL 4 e 3 e 43 centavos aqui na 11, tá? Então assim dá 2% de yield aí para cada ação, né? A cada aí R$1.000 investido, você vai receber R$20 aproximadamente. Então, para você receber aí R$1.000 com dividendos da Klabin, você teria que ter 50 mil em ações aproximadamente, tá? E dando uma olhadinha aqui no que eu estava esperando, só a título de informação, né? Para Klabin 11, que é que eu estava mirando, né? Para comprar, eu estava esperando aqui um dividendo de 38 centavos líquido, talvez 37, por aí, e veio 43. No mercado o pessoal estava esperando até menos, 35, então assim, surpreendeu nos dividendos e eu vou manter os meus pés no chão, no mesmo preço teto por enquanto, tá? Já vou comentar sobre isso, mas lá para frente a gente pode até aumentar, porque a empresa vem surpreendendo pra caramba, ainda tem o projeto Puma lá, 2, né, com a segunda fase, então assim, é bem promissora a empresa, né? E a Klabin costuma anunciar dividendos 4 vezes ao ano, que é uma boa periodicidade. Fevereiro, abril, julho e outubro são os meses costumeiros.
E a Klabin, ela nunca foi uma excelente pagadora de dividendos, vários sobes e desces aqui, mas no momento que a empresa vem vivendo de colher os frutos dos seus investimentos, no EBITDA crescendo aí, o hedge que ela vem fazendo, tudo isso nos leva a crer que ela deve ser mais estável daqui para frente, né? Um dividendo aqui de 6 e pouco é bem realista, então eu já estou começando a manter aqui esse dividendo como preço teto para ela, o que nos daria então 1,40 aqui aproximadamente, 23,33 de preço teto, que nos daria ainda uma margem de 11% dada as cotações atuais, tá? Não é recomendação de compra. E nós temos aqui as corretoras, tá? Com uma margem ainda, o preço justo delas de 57,4. Então, para a BTG e a XP é um preço barato, mas o mercado aí de celulose pode fazer as ações voltarem a cair, né? Segundo aí a narrativa de algumas corretoras. Aí vai muito aí oscilar, né? Existia um pessimismo muito grande, depois começou a virar um otimismo. É assim que o mercado funciona, né? De qualquer forma, a empresa tem ainda uma margem de desconto pelo preço teto e também, principalmente aqui, pelo preço justo que as corretoras calculam. Um fato relevante recente que a Klabin lançou foi no dia 21 de outubro, referente a aproximadamente 8 mil hectares de floresta vendida, equivalente a 3,2 milhões de metros cúbicos de madeira em pé, um valor de 230 milhões aí, tá? Mas o interessante é que ela fez um contrato de opção de recompra que vai de vigência até 2036 e ela pode acabar recomprando 2,2 aqui milhões de metros cúbicos de madeira, se ela precisar. Então isso aqui é interessantíssimo, né? Porque ela vende aí um excedente e deixa disponível aí para estar comprando parte dele, né? 2,2 de 3,2, conforme for precisando até 2036, tá? Isso aqui, como a empresa diz, é a estratégia de abastecimento florestal da Klabin, que reforça sua diligente gestão de ativos, custo de madeira e eficiente alocação de capital. E entre as escolhas das ações da Klabin, a PN, que é a 4, as Units a 11 e as ONs a 3, é muito pessoal nesse momento que elas estão aqui em dividendos ou muito próximo, tudo aqui na casa dos 6,6, as 3 aqui está um pouquinho abaixo, 6,52, o PVP também é muito próximo e a 3 aqui um pouquinho mais checada, 2,95 contra 2,99, mas é muito próximo, né? E aí, no caso, as vantagens de cada uma seria, neste momento aqui, dessa foto atual, um leve, quase nada aí, retorno maior de dividendo na 4. Na 3 aqui seria o fato de você ter as ONs, né, as ações aí do controlador, isso aqui tem um valor realmente. E as units aqui, a questão da liquidez maior e pode operar com opções, e essa seria a minha escolha, porque eu gosto eventualmente de estar operando com opções. Inclusive, tentei comprar a Klabin via opções, mas ela acabou subindo, né, como nós vamos ver agora. Mesmo com a celulose aqui de rosa, as cotações ainda dando uma apanhadinha, o mercado resolveu se animar um pouco. A gente vê aqui, ó, que por um bom tempo ela foi acompanhando a celulose. Simplesmente o mercado ignorou os fundamentos dela e foi só acompanhando, até chegou a ser um momento mais pessimista ainda, né? E aí, de repente, a celulose se manteve, deu uma quedinha agora, mas as cotações resolveram se animar, os bons andamentos dos projetos da empresa e a possibilidade de bons resultados, e também a possibilidade dessa celulose não cair tanto quanto era esperado, além do fato, né, não vamos esquecer que a Klabin ela não é só celulose, né, ela tem também embalagens e papel aí, né? E falando em cotações, recentemente a Klabin tinha esse ponto de 20,65, ela caiu, né, e depois não conseguiu mais subir, tentou várias vezes aqui, não conseguiu, e aí foi buscar os 18,20, que eu tinha falado como interessante para ela, e aí eu comecei a vender puts a preços menores, né, ela não desceu, subiu, bateu aqui nos 20,60, chegou a passar um dia aí, 2, mas depois voltou a cair, bate de novo 18,20, eu vendo puts novamente, e ela fecha acima, né? Sobe, dessa vez passou os 20,65 de novo, né? Então, tô de olho nela de repente no 20,65, no 18,20 aí, né? Vai de cada um. Eu acabei vendendo puts, não comprando ela. Ela já subiu aqui deste fundo aqui, ó, 18 e poucos por cento. E desse preço que eu tinha achado interessante, que eu poderia de repente ter comprado, já subiu 15,5%. E mesmo com essa alta toda, ela ainda está em queda. No ano ela cai 18,30%, no último ano ela cai 13,28%. E se for pegar aqui um topo recente da empresa, ela já cai aí, ó,
32%, 31% aí, dependendo do período que pegar.